Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do blog Viver para Valer. Hoje nós teremos uma convidada muito especial, a Jaqueline Bastos. Ela é mentora de mulheres e trabalha e tem vou colocar aqui, vou fixar aqui o tema da nossa live, porque esse tema tem tudo a ver com a Jaque. Ela trabalha com mulheres, né? Ela é facilitadora de círculos de mulheres cristãs. Ela realmente, para mim, tem sido assim uma inspiração de uma mulher que sabe o que é ser mulher, né? E ela tem buscado transmitir muito isso. Ela tem falado muito sobre a feminilidade e de uma maneira muito profunda também. E por isso eu quis convidar a Jaque. Já faz bastante tempo, na verdade, que eu estou querendo fazer essa live com ela. Oi, Jaque. E finalmente deu certo, e justamente nesse mês que a gente está fazendo essa série de lives sobre a personalidade feminina, o mês da mulher, né, e que eu quis chamar mulheres que para mim são referências, e a Jaque é uma delas, né, uma referência de uma mulher que compreendeu a maravilha, a grandeza, a beleza de ser mulher. Então eu vou colocar já a Jaque aqui com a gente. Boa noite, bem-vinda, Sara. Vou colocar já a Jaque aqui com a gente para que ela se apresente, para quem ainda não conhece, ainda que eu acho que muitos de vocês já conhecem a Jaque. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Olá, Jaque, seja bem-vinda. oi, boa noite. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para frente. Obrigada, boa noite a todas. Obrigada pelo convite, que alegria estar aqui. Muito feliz mesmo Finalmente por deu estar aqui. certo, né? Pois é, já tem tanto tempo que a gente vem falando sobre essa live, né? E nunca quer Pois sair, é. mas eu acho que tudo tem o tempo de Deus e eu acho que chegou num momento muito propício. É um Pois dia é. especial e é um mês especial que a gente realmente. E é algo assim, sabe, Miriane, que eu nunca canso de falar, porque é algo que sempre me faz reconectar. Se tem algo que está fora ali, logo vem, acalma tudo e me faz lembrar dessa beleza infinita que tem dentro de cada uma de nós, né? Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina, é um prazer muito grande ter você aqui, Jaque. Queria que você primeiro se apresentasse, contasse um pouquinho do seu trabalho, para quem ainda não te conhece, né? Sim, sou Jaqueline Bastos, sou mentora e facilitadora de círculos de mulheres cristãs. Sou criadora do programa de feminilidade Caminho do Florescer. Ele tem dois módulos, né? Dois aspectos, que é o online, é um programa de mentoria em grupo, e também a imersão, né? Presencial, que a gente está aí esperando todo esse vendaval passar para que a gente possa dar continuidade. Esse final de semana seria a imersão em Goiânia, mas Deus não quis, foi a vontade de Deus. Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai estar aí viajando o país inteiro, né? Então, a gente deu uma parada no presencial, mas o online está com tudo. A gente está na turma 4 do programa, né? E em maio, finalzinho de abril, início de maio, vem aí o novo workshop do Caminho do Florescer. O Caminho do Florescer, ele é um programa de resgate profundo da feminilidade. Ele é uma formação, né? Para toda e qualquer mulher que deseja encontrar a sua essência, que deseja esse caminho do florescer, ele vem, esse é um nome mesmo dado por Deus mesmo, né? Porque é verdadeiramente um caminho para podar as ervas daninhas, limpar o terreno, né, que não foi bem cultivado, essa é a realidade, que inclusive que é o que a gente vai conversar hoje, não foi bem cultivado, e então, depois que a gente limpa esse terreno, então a gente começa a jogar as sementes ali, aí é que a gente começa a ver brotar, né, as grandes flores, as rosas, as flores do campo, aí tudo floresce e fica bom. Aí a gente redescobre, né, a gente entende que há muita coisa boa em nós e que a gente precisa só mesmo aprofundar e seguir. Então, isso é uma alegria, é um presente, né? Mais do que um trabalho, é um presente de Deus para mim, porque ele vem da minha própria experiência, né? Da minha caminhada de redescoberta, que era um caminho que eu não tinha a menor ideia, né? Ah, não,
lá em 2016, quando eu decidi sair do trabalho para ficar em casa, em nenhum momento eu imaginei que eu ia passar por essa transformação, né? Por essa metamorfose. Eu jamais imaginei que eu ia precisar aprender a ser mulher de novo. E foi ali, diante da minha própria experiência, que eu pude perceber, né, que eu não estava sozinha, que existia uma grande dor, né, uma grande ferida no coração de cada mulher da nossa geração, das gerações que estão crescendo, tá mais ainda. E aí foi onde eu fui impactada e impulsionada mesmo, né, para que eu fizesse esse trabalho, para que as mulheres possam, né, resgatar o seu feminino, não só resgatar, mas entender que feminino é esse, o que é essa feminilidade, né, do que Deus quis quando nos fez. Então hoje esse é meu trabalho, fazer com que cada mulher possa e cada vez mais mulheres possam se reconectar com essa essência feminina e descobrir que dentro de cada uma existe uma mulher forte, né? Que Deus deu para cada uma de nós. Não independe, não faz nenhuma diferença. Né? Deus não faz nenhuma dissociação. Ah, essa tem mais. Não. Algumas têm diferentes dons, mas os dons femininos todas nós temos e só precisamos fazer florescer. Com certeza. Bom, deixa eu me apresentar, porque eu acho que muita gente aqui não me conhece, né? Meu nome é Miriene, eu sou mãe do Davi, de quase 4 anos. Estou grávida. Ontem fiz o ultrassom para saber o sexo e não consegui descobrir. Não conseguiu. Não, Mas tá bom, né? Mas se tá tudo princípio, bem, né? Tá tudo bem, graças a Deus. O médico acha que é uma menina, eu acho que é uma menina, mas a gente vai precisar confirmar, né? É isso aí. E assim, eu trabalhei muito tempo também como orientadora de jovens, né? De meninas e adolescentes, a partir dos 16 anos, sobretudo. E eu vi muito isso, né, já que essa perda que a mulher tem do seu próprio eu, assim, ela tá tentando tanto ser igual ao homem que ela esqueceu da maravilha que é ser mulher, né? E eu colocava no Exato. post da promoção da live, né, dizendo que uma das coisas que mais me doem é ouvir uma mulher dizer eu queria ter nascido homem, porque assim, Também. realmente não entender a maravilha que é ser mulher. Né? Eu cada dia me surpreendo mais com toda a beleza, né, da nossa feminilidade, sobretudo com a beleza interna que a mulher tem. É o dom maior de todos, né, que é essa nossa capacidade de amar. Né? Então, acho que a gente vai falar sobre isso Exato. um pouquinho aqui na live. E é uma coisa que eu tento transmitir muito no blog. Né? O blog, na verdade, ele surgiu assim por acaso. Ele surgiu porque um grupo de amigas que todas são mães agora e que já nos conhecemos há muito tempo, a maioria delas é de Brasília, e elas começaram a me perguntar coisas, né? Ah, como você fez a lista do enxoval? Como você fez não sei o quê? Eu falei assim, gente, em vez de eu ficar falando de uma por uma, por que eu não faço uma coisa e transmito isso para todo mundo? Sem Né? dúvida. E assim surgiu o blog, na verdade, de uma maneira muito despretensiosa e aos poucos eu fui vendo que ajudar a mulher nessa parte externa, nessa parte da formação da ordem, da, da casa, de uma organização pessoal, apesar de não ser o que eu mais gosto, porque o que eu gosto mesmo é dessa parte mais de formação da personalidade, do temperamento, da orientação mesmo da mulher em si, né, de como ela lidar com as situações, mas eu percebi que isso era o que as pessoas estavam precisando, que estavam me pedindo, e que isso podia ajudar também a mulher a se reencontrar. Porque muitas vezes a ordem externa, o planejamento, às vezes é isso que impede a mulher até de parar e pensar o que está acontecendo na vida delas, como está a Sem família dúvida. delas, né? Como está o filho delas. E o Viver para Valer surgiu assim, né? Ele surgiu meio para dar dicas práticas e aos poucos eu tenho tentado também, sobretudo através das lives, né? Transmitir um pouco mais de profundidade, né? Da formação da mulher, de uma mulher integral, uma mulher que se conhece, se aceita como ela é e busca se superar, né? E por isso você é uma convidada Por muito especial. essência, obrigada. Por essência é a mulher dona de si, né?
é a mulher que é a verdadeira dona de si, né? Que ela se conhece, ela faz um caminho de conhecimento, né? De autoconhecimento. É claro que a gente vai passar a vida inteira lutando, né? A mulher nova lutando contra a mulher velha, né? Isso é uma luta para sempre, que é algo que também a gente precisa, né? Colocar. Mas isso que você falou, sabe, Miriane, da questão da casa. Ontem eu estava fazendo uma live com a Giovana, que é arquiteta, e a gente estava falando sobre isso, do quanto a casa, né, a organização com a casa, a dedicação à casa, a presença em casa, né, não é só a presença física, mas é a tua presença mesmo de corpo e alma ali, o quanto ela é feminina, o quanto isso é uma necessidade do resgate do feminino em nós. Né? Que quando aí a gente já começa a trabalhar um pouquinho sobre essa redescoberta do feminino, uma coisa que você falou muito importante, deixa uma moto passar aqui, uma coisa que você falou muito importante é essa visão que a gente tem deturpada de ser mulher, que quase todas nós fomos educadas de alguma maneira com essa visão, de que se eu for feminina, eu vou ser fraca, né? Durante o workshop, eu recebi até foi engraçado que o último workshop de feminilidade, eu recebi um áudio de uma pessoa que comentava. Alguém mandou o vídeo do workshop para ela, e ela voltou com o áudio e a pessoa me mandou. Nossa, que legal, né? A Jaque, ela é tão feminina, tão dócil, mas ela não é fraquinha. Então, as pessoas acham que quando a gente é dócil, quando a gente é feminina, a gente vira aquela bonequinha de pano, né, de louça que não pode mexer, é aquela dondoca, a famosa dondoquinha. Isso está muito fora, né? Está totalmente fora daquilo que realmente é uma mulher forte, feminina, né? A feminilidade, tudo aquilo que vem com a feminilidade torna a gente muito forte. Só que, infelizmente, essa não foi a educação que a gente teve. A gente já vem de décadas e décadas, né? De uma destruição social do feminino, onde foi implantado na nossa cabeça, primeiro, nós precisamos de direitos iguais, né? O direito igual, ele é direito universal. Né? O homem e a mulher, eles são iguais em dignidade, sem nenhuma, não tem como discutir, né? Não tem como em algum momento a gente achar que a gente é menor do que o homem, não. A dignidade é igual, né? Só que a personalidade é completamente diferente, o comportamento é diferente, os dons que foram dados para o homem, né? E os dons que foram dados para a mulher, e a gente sempre, o que ficou muito claro para mim, o que me fez buscar a essência feminina é qual é a origem, sabe? Quando a gente olha para uma lâmpada, sabe, Miriane, a gente precisa entender quem criou a lâmpada para a gente entender para que ela serve. Né? Onde ela cabe, qual é a intensidade dela. Se a gente não, se o dono da lâmpada, né? Se quem criou a lâmpada nunca tivesse dito para a gente para que ela serve, a gente nunca ia saber. Então, se eu digo, olha, eu criei essa capinha de celular. Se eu não disser para você que ela é uma capinha de celular, que ela serve apenas para o meu modelo de celular, que ela tem glitter, que ela tem aqui uma abertura para a câmera e outra para não sei o que isso aqui pega, olha, eu comprei essa capinha, eu não tinha a menor ideia de para que servia isso. Minha filha pequena que falou para mim, mamãe, olha que lindo que fica, olha você segurando assim, olha, mamãe. Então, alguém que criou precisou dizer para a gente o que significa. Então, só tem uma maneira da gente entender a beleza da gente ser mulher, é para onde a gente vai olhar para quem criou a mulher. Não tem como ter outra resposta, sabe? Por isso que, quando eu comecei a trabalhar, né, em 2016, com as mulheres, eu passei um bom tempo ali fazendo vários trabalhos. O meu primeiro programa online foi sobre afetividade, sobre relacionamento. Depois eu passei para autoestima, mas alguma coisa faltava em mim, sabe? O que está faltando? O que é que está faltando? Parecia que eu estava falando, estava incompleto.
E foi justamente isso, eu ir na origem, aonde é que está escrito quem eu sou. Porque essa é a grande pergunta da nossa existência. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. E a grande resposta está na origem de tudo, né? Que foi onde a grande base do meu trabalho é lá, no livro do Gênesis. É lá que está toda a descrição, né? Está tudo descrito de quem nós somos e para onde nós devemos ir, qual é a nossa missão. Então, nós em nenhum momento, né? Por mais que isso tenha sido distorcido, isso é verdade, em algum momento da história, essa relação da feminilidade ela foi distorcida, ela foi mal vista, é fato. Também é fato que muitas mulheres sofreram na mão dos homens e ainda sofrem, né? A gente não tem como negar isso, porque a gente negaria o pecado, né? E o pecado ele existe. Ele não é fruto da desigualdade do homem e da mulher, ele é fruto do pecado, né? Então, isso é uma coisa importante também. Né? Não é, e outra coisa, não é só o homem que machuca a mulher também machuca o homem. Então a gente precisa sair dessa mentalidade. Para a gente encontrar mesmo a nossa essência, a gente precisa ir podando esses joios que cresceram junto com o nosso trigo, ou no lugar do nosso trigo, né? Porque muitas de nós. Não é uma competição, né, Jaque? Não é uma competição, jamais, mulher, nunca vai ser. Ela não está entendendo uma coisa muito importante, que nós não somos competidores, nós somos parceiros. Não somos. Eu vejo tantos Isso. casamentos ruindo por causa disso. Né? Porque a mulher não entendeu o seu papel como mulher e o homem também não entendeu o seu. E eles não entenderam que eles são complementares. E que eles podem ser muito felizes juntos. Né? É exatamente isso. Seja como marido e mulher, seja como membro da sociedade. Nós nos complementamos, ponto. E para isso, Deus deu uma missão para um, outra missão para outro, e dentro da missão que cada um recebeu, estamos nós com a nossa grande missão de sermos mulheres. E a mulher tem a missão própria. E é isso que faz de nós criaturas belas. Né? Eu sempre falo que eu me sinto muito privilegiada quando eu vejo lá que tudo estava pronto, né? No Gênesis, tudo estava pronto, mas Deus sentiu que faltava alguma coisa. Né? Nós somos, alguém disse, eu não lembro agora quem, mas nós somos o diadema da criação, ou seja, somos a cereja do bolo. Deus olhou e sentiu que faltava, né? E o próprio Adão, né? Olhou para toda a criação, olhou para o seu próprio corpo e disse: espera aí, não encaixa. Tá faltando alguém aqui, né? E foi aí que Deus então criou a mulher. E é tão bonito a gente ver que quando Deus cria a mulher, ele dá no relato da criação, ele já dá ali primeiro, né? A primeira coisa que somos a imagem e semelhança, né? Por sermos a imagem e semelhança, o nosso maior dom é o amor, né? O amor é a alma, é a essência de todo ser humano. Então, como filhas, nós somos imagem e semelhança. Aí Deus diz: vamos criar alguém que seja um auxiliar, que lhe seja útil, agradável. E aí a gente já começa por aí essa coisa do auxiliar, né? Eu não vou auxiliar ninguém, eu não sou auxiliar, eu sou igual, né? Quando você falou assim da competição, é tão engraçado porque a competição faz parte do universo masculino. E quando a gente adentra no universo da competição, a gente deixa de ser feminina e passa a ser masculina. Né? Então, isso é muito importante. É por isso que a gente está, inclusive, sofrendo. Porque ele sabe melhor competir do que nós. Os homens sabem competir melhor porque faz parte do dom deles. Né? Então, isso é muito importante. Mas, então, voltando a gente a falar da beleza da mulher, quando Deus coloca essa missão para a mulher de ser uma auxiliar, ele coloca em nós, né, que é o que a gente chama do degrau de maturidade da esposa, ele coloca em nós dons para que nós cumpramos com essa missão de maneira exemplar, com que a gente consiga ser auxiliar para o outro e ser feliz sendo auxiliar para o outro. Então, toda a amabilidade, toda a docilidade, toda a capacidade que a gente tem de olhar o outro, de dar a mão para o outro, de incentivar, de agregar. Quer ver uma coisa que a gente sabe fazer? É agregar.
né? É agregar para o outro. Da mesma maneira, com a mesma intensidade, a gente desagrega, né? Porque uma palavra saindo da boca de uma mulher, muitas das vezes, destrói um casamento, destrói uma família, mas é um dom. Infelizmente, a gente está pegando esse dom e está fazendo errado. Mas são dons. E quando Deus também nos dá a missão de gerarmos a vida, uau, gente, o corpo feminino é o santuário, é a porta. Olha bem, nós somos a porta do céu na terra. Não existe um ser humano que nasça sem uma mulher. Sem o útero de uma mulher, sem o coração de uma mulher, sem o sangue de uma mulher, sem a dedicação, sem a entrega dessa mulher, ainda que ela não queira esse bebê, mas ele vai nascer, ele vai ser gerado dentro dela. E quando a gente olha para essa missão, Deus colocou em nós, e essa missão ela é uma missão muito mais sublime do que apenas gerar essa vida biológica e colocar no mundo, mas passar e levar essa vida de volta para Deus. E quando a gente fala sobre isso, de gerar vida, não é apenas a mulher que tem filhos biológicos, mas todas nós, todas, sem exceção, somos extremamente férteis e devemos e podemos gerar vida. Então, o fato da gente ser co-criadora com Deus da vida, ele colocou em nós o olhar dele sobre o ser humano. Por isso que nós conseguimos olhar o outro e dizer, nossa, você está sofrendo. E a pessoa não disse um ai. Né? Quantas de nós sabemos disso? Né? Quantas vezes a gente olha o nosso filho, ele dá um jeito, uma andada diferente, esse menino não está bem. Você vai ver o garoto tá com febre, né? Ou então um telefonema, alguma coisa que alguém te dá, seu marido chega em casa, quando você está presente, quando você está conectada, né? Ele chega em casa, automaticamente você olha e diz, peraí, tá tudo bem? Você não chegou bem hoje. Aí, né? Aí você já consegue acolher, já consegue abraçar. Então, essa mão de Deus na terra, ela é da mulher. Deus colocou toda a parte afetiva humana na mão e no coração da mulher, na alma feminina. Mais uma moto. Por isso que a capacidade de amar, de perdoar, de ser misericordiosa, de ser generosa, começa em nós. Né? Por muitas mulheres falam assim, mas eu é que tenho que perdoar meu marido primeiro, eu é que tenho que fazer primeiro. Pode ter certeza, isso nasce no nosso coração. Antes. E aí você influencia, sim, o homem. Né? Você influencia o homem. Por que a gente está tão mal lidando com o homem? Porque a gente não está sabendo mostrar para ele como é que se lida. Né? Nós somos educadoras também por natureza e por essência. Então, olha quanta coisa existe num universo feminino que faz com que você tenha uma beleza e uma capacidade única de gerar vida nesse mundo. Com as suas palavras, com seus gestos, com a tua beleza, né? Isso que é algo que está faltando na feminilidade, é a gente lembrar que o belo reporta a Deus e nós, mulheres, somos portadoras da beleza. Nós somos ministradoras, nós somos as grandes guardiãs da beleza. Se tem uma mulher que se cuida, que se arruma, que cuida da casa, que deixa tudo limpinho. E aí, quando eu falo da casa, também falo do trabalho, da sociedade, né? Porque isso vai depender, não é toda mulher que vai casar e ter filho. Onde nós estivermos na sociedade, nós devemos e podemos assumir a nossa missão de mulher com plenitude. Então, independente de onde eu esteja, eu posso estar em casa com os meus filhos, com meu esposo, mas eu posso estar aqui agora, e a minha missão aqui é mostrar o belo, é mostrar a beleza, é ser essa portadora da beleza. E ser a portadora da beleza em palavras, no meu rosto. Então, a gente se preocupa com a roupa que a gente vai usar.
A gente se preocupa com a maneira como a gente vai se apresentar, porque, gente, é muito importante isso. Nós somos um ser só. Eu, Jaqueline, sou eu, Jaqueline, com o meu corpo e com a minha alma, né? Então, quando eu trabalho minha alma, automaticamente o meu corpo precisa ser mudado. Quando eu trabalho o meu corpo, automaticamente a minha alma precisa ser mudada. Não adianta eu ficar toda emperequetada, né? E por dentro tá lixo, né? Então, trabalhar essa docilidade dentro de si, essa amabilidade, essa capacidade de gerar vida para o outro, né? Essa capacidade de amar, que é a grande força da mulher. Falou de amor, gente, fala-se de mulher, né? Amor e mulher estão juntas. O problema é que hoje nós estamos negando tanto o nosso feminino que a gente não consegue amadurecer o suficiente, né? Crescer o suficiente para amar de verdade. A gente está com um conceito errado de amor. A gente acha que o amor é aquele que a gente recebe, recebe, recebe. E quem já está acostumado a me ouvir sabe disso. A gente está sentadinha na cadeirinha da menina, só recebendo, recebendo, recebendo. A gente não se coloca a serviço. E quanto mais a gente se coloca a serviço, mais eu amadureço. Mais eu tenho a capacidade de viver os meus dons. Então, tudo isso faz da mulher um ser único e muito necessário na face da Terra, principalmente nos dias de hoje, em que a gente está frio, calculista, feio, né? A gente está egoísta. A gente precisa urgente trabalhar isso em nós e naqueles que nos cercam. Isso que você falou da menina, né? A primeira vez que eu tive contato contigo foi uma live que você fez como convidada e você falava justamente sobre isso, sobre a necessidade da gente sair da cadeira da menina, né? E se tornar mulheres maduras. E isso, assim, é quase uma aberração no dia de hoje você ver mulheres casadas, com filhos, ou mulheres, assim, muito bem-sucedidas na sua profissão, e que são verdadeiras crianças, cheias de mimimi, cheias de olhando muito para si mesma, né, com uma incapacidade Exato. total de se doar ao outro. E às vezes mulheres lindas, né? Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu escutei uma palestra com um sacerdote que ele dizia que nós não poderíamos ser como Barbies, bonitas por fora e ocas por dentro. Ocas. E eu acho que infelizmente é isso que a mulher hoje está precisando resgatar, né? Essa beleza interior que você estava falando, essa maturidade interior, esse saber que amar e se doar é também a nossa realização pessoal. Exato. Né? Só que aí a mulher está tão egoísta, querendo ser feliz, que ela está indo para o lado contrário, porque ela não consegue ser feliz assim. Né? Ela não consegue ser feliz fechando ao outro e nessa... Eu vejo que, assim, uma das piores coisas, sobretudo no matrimônio, é essa guerra dos sexos, né? Esse Sem querer dúvida. tanto ser igual que ela se torna incapaz de se doar até nas mínimas coisas. Ah, porque sou eu que tenho que... Olha, tem uma seguidora sua de Boston te assistindo. É minha aluna linda. Oi, Cris. Que saudade de você, Cris. Ela é aluna da turma 1, teve uma mudança incrível, coisas lindas aconteceram na vida da Cris. Saudade, meu amor. Já que eu só assisti o seu workshop, mas já achei ele maravilhoso. Que bom que vai ter outro. Que bom. Vai ter sim, se Deus quiser. Então, isso que você está falando é perfeito. E sabe o que acontece, Miriane, que eu ia falar? Hoje, eu estava falando isso agora com uma outra menina que me chamou no reservado, que ela também trabalha com mulheres, que a gente precisa desempoderar. A gente precisa aprender a desempoderar. Esse tal empoderamento estragou a gente completamente, né? Porque uma das nossas grandes habilidades, olha que incrível, hein? Uma das nossas grandes habilidades é sermos vulneráveis. E no momento em que eu fico o tempo inteiro, tu é muito boa, isso, acorda todo dia, se olha no espelho, o que importa é você, você primeiro, você primeiro, você, depois os outros. Isso criou um grande vazio, uma lacuna
dentro do nosso coração, porque a mulher, ela não veio ao mundo para olhar para si mesma. Ela não é nosso isso. Por isso que a gente está tão vazia, porque isso não é nosso. Não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui porque agora o que importa sou eu, que no fundo pode ser que aqui alguém diga, não, isso é maravilhoso. Não é, porque no fundo toda mulher que vive essa realidade, quando ela deita no travesseiro, ela sente a solidão. Porque ela precisa servir. Ela precisa amar. Nós precisamos amar. A grande força feminina está no amor. Quando a gente aprende isso, tudo muda. E a gente cresce, e a gente amadurece. É claro que a gente apanha, a gente sofre. O sofrimento, ele faz parte da vida feminina. Não tem jeito. E isso é beleza, porque o sofrimento amadurece a gente, e o sofrimento leva à santidade, né? Se a gente quiser sofrer... hoje o mundo quer o quê? Foge da dor, corre para o prazer. Foge da dor, corre para o prazer. Isso não amadurece ninguém, isso cria apenas menininhas mimadas que vão permanecer eternamente sentadinhas no balanço e fazendo pirraça. Aí a gente fala alguma coisa, faz pirraça, grita, faz chantagem emocional, não aceita uma crítica, só tem que ser reconhecida, 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 tem que ser amada, tem que ser elogiada, não pode receber uma crítica, não pode ninguém pode dizer para ela, olha, você está gordinha, você precisa emagrecer, você não vai ficar saudável assim, ou ao contrário, olha, você está magra demais, você precisa comer mais, você tá fora do, né? Você não pode, essa roupa tá feia, ninguém pode falar isso mais. Porque a gente está tão egoísta que tem que todo mundo e tem que me aceitar do jeito que eu sou, não preciso mudar, né? O mundo gira ao meu redor. Essa é a grande bomba que instalaram dentro do coração feminino. Só que o que está acontecendo com a graça de Deus, Miriane? Nós estamos levantando desse sono profundo. Porque isso incomoda demais. Chega uma hora na vida da mulher que ela diz assim, caramba, que não é possível que eu nasci para isso. Eu não nasci para isso. Né? A grande pergunta que todos nós nos fazemos em algum momento da vida, não é possível que Deus só me fez para isso. Né? Outro dia, uma moça que chegou no meu perfil, eu escrevi alguma coisa lá, ela falou, olha, que é uma pena que Deus tenha feito a gente tão ruim. Eu falei, quê? Não, peraí, que você chegou no lugar certo. Eu vou te mostrar que foi justamente o contrário, que o Deus deu uma graça divina que está dentro da feminilidade. Então, quando eu me arrumo, quando eu me cuido, quando eu olho para o outro, quando eu consigo pegar na mão do outro, quando eu consigo deixar a minha dor para olhar para a dor do outro, quando eu consigo servir com alegria, mesmo que seja na dor, né? Porque existem muitas dessas realidades. Vai doer. Gente, se não doer, não cresce. Não cresce. Não adianta. Sem dor, a gente não cresce. Uma frase linda, né? Ela disse que amar é doar é se doar até doer. E se não doer é porque não é amor. Não é amor. Mas é isso, porque o ser humano ele é lapidado através disso. E nós precisamos urgente voltar para isso. Então, e assim, às vezes eu vejo assim, não, quando eu trabalhava com autoestima, era muito isso, e isso me incomodava bastante. Não, agora você me ajudou, eu estou com a autoestima altíssima, elevada, agora eu só quero saber de mim. Chega de saber dos outros. Falei, meu Deus, eu fiz tudo errado. Eu errei aonde? Não era isso que eu queria, você não entendeu, sabe? Você não era isso. E foi justamente isso que me fez aprofundar esse olhar, para que pudesse entender que quando você passa a se amar, você passa a olhar para o outro, né? É claro, já que eu não posso olhar para mim, não posso me cuidar, não é nada disso. Deve. Ao contrário, você vai olhar para... Porque Jesus manda a gente amar o próximo como a nós mesmos. Então, se eu não me vejo como templo, se eu não me vejo como sagrada, né? Se eu não me vejo como uma criatura que foi criada única, né, irrepetível aos olhos do Pai, eu não consigo ver o outro dessa maneira. Eu não consigo olhar para o outro. Então, eu não consigo olhar para alguém na rua, olhar para o meu esposo, olhar para os meus filhos e ver que aquela criatura ali é única. Se eu não vivi isso, se eu não experimentei isso. Então, eu tenho que, sim, entender que eu sou
aos olhos do Pai, eu sou uma criatura única. Eu sou uma obra-prima. Eu sou o diadema, sabe? Tudo que Deus sonhou para Eva, tudo que Deus deu, colocou em Eva, colocou em mim, colocou em você, colocou em cada uma daquelas mulheres que estão aqui. Então, se eu parar nisso, eu não fui feita só para mim, né? O ser humano, nós mulheres principalmente, a gente só se completa quando a gente se doa. A gente só se sente completo quando você sai em direção ao outro. Então, se o caminho de maturidade é servir. Já que eu não tenho filho, não tenho marido, vai cuidar de alguém, vai no hospital, vai num asilo, vai num orfanato, vai cuidar de uma amiga, vai fazer alguma coisa. Sai de dentro de você, né? Sai de Até no dentro de próprio você. trabalho, no dia a dia, a gente tem essa proximidade com as Exatamente. amigas, né? Com a família. É, é nosso isso, né? Mas já que é tão assustador ver que a mulher ela tá tão distorcida nesse sentido, esses dias eu comentei nos stories que há pelo menos um ano eu decidi, né? Porque depois que eu tive filho, depois que o Davi nasceu, eu me tornei assim um zumbi dentro de casa muitas vezes, né? Às vezes eu ia trabalhar só com o cabelo assim de qualquer jeito, sem nenhuma maquiagem, nada. E chegou um momento que eu falei assim, não, está errado, eu não posso ficar assim. Isso não é bom para mim, nem é Sem bom para o meu dúvida. marido, nem para o meu filho, né? E eu comecei a me maquiar para ir para o trabalho. Aí depois, o meu marido, que ficava a semana inteira fora, voltou a ficar em casa. E isso me deu uma motivação enorme para me maquiar até para ficar em casa. Então, no fim de semana, eu acordava e eu me maquiava porque meu marido estava em casa. Eu queria que ele visse o melhor de mim, né? Porque eu estava dando o melhor de mim lá Sim, fora para dar sim, aqui dentro. Um dia eu sim, comentei isso nos stories, que ninguém merecia ficar olhando para uma pessoa com uma olheira, porque eu tenho os olhos fundos, eu tenho olheira de sim, natural, minha sim, família é eu assim, né? também. E aí eu falei assim, isso me faz um bem gigante, porque parece que muda meu dia quando eu passo um negócio na cara, e, é, e o meu marido e meu filho merecem isso de mim, porque eles vão estar olhando para mim o tempo inteiro, né? Eu não sei de quem é a frase, mas que diz que o nosso rosto não é nosso, ele pertence aos outros. Né? Eu acho que é de alguma santa, mas eu não lembro qual Eu foi. acho que Mas é. Ai, gente, esqueci o nome dela. não sei se é Esqueci Santa agora. Madre Teresa. Teresa de Calcutá. Ah, foi ela. Olha Eu só. acho que sim. Essa mulher era tão pequenininha, mas ela era tão grande, né? Tão E grande. aí, e aí nesse dia, essa minha seguidora já tinha tempo que ela me seguia, ela conversava sempre comigo, e ela ficou revoltada. Ela disse que o marido dela não fazia nada disso por ela, por que ela tinha que fazer? Que se ela era assim, ele tinha que aceitar ela assim como ela era. Eu falei assim, olha, se isso te faz bem, se você se sente bem assim, tudo bem. Eu estou transmitindo o que me faz bem e que eu acho que pode fazer bem a muitas mulheres, que é esse fato de você se cuidar pensando no outro também. Né? Sem Ela parou dúvida. de me seguir, ela foi embora. Né? Mas é por isso, porque a gente está afetado, né? Por esse eu Sim, não posso viver para o outro. Eu tenho que pensar tanto em sim, mim, né? sim. E é triste você ver que mulheres que deveriam ser mulheres maduras estão nesse me, mim, comigo o tempo todo. E é o que você falou. Elas se tornam hipersensíveis, elas se tornam insuportáveis. Eu digo que às vezes eu tenho mais paciência para os homens que para as mulheres, porque as mulheres elas são muito mimimi, né? E eu não tenho muita paciência com mimimi. Infelizmente, essa é a realidade. Infelizmente, essa é a realidade. Nós estamos num caos, assim, porque outro dia eu coloquei sobre ser mais feminina mesmo, né? Ser mais dócil, mais amável. Alguém foi lá, uma moça que depois até parou de me seguir, ela botou muito opressora essa postagem. Que opressora! Esse nome é outro que a gente precisa tirar urgente, né? Que a gente está sendo oprimida. Gente, ninguém sabe. Brasileiro não sabe, a mulher brasileira não sabe o que é opressão. Não tem ideia do que seja opressão. Né? Opressão não é. Quando você se cuida, quando você se educa, quando você tem regras, quando você tem valores a serem seguidos e você tem aquela maneira, então, você não está sendo oprimida, você está sendo educada, você tá se educando. Né? Quando a gente fala assim, senta direito, não fica rindo, gargalhando. Né? Eu sou uma mulher que eu luto muito contra isso, porque eu sou muito escandalosa. Sou muito
Como é que eu falo? Eu sou o Carlão em pessoa, né? Quem olha assim não acha. Eu luto contra isso o tempo inteiro. Vira e mexe, eu tô rindo. E falo muito cara, não sei o quê. Eu me policio o tempo inteiro. Isso é ser oprimida? Não, isso é me educar. Aquilo que meu pai e minha mãe não tiveram a condição de me dar, eu estou me dando agora, porque isso não me faz bem. Eu não me sinto bem. Eu não me sinto ordenada, eu me sinto extremamente desordenada. Não é que eu vou virar uma bonequinha que fala tudo direitinho, mas eu tenho trabalhado muito a minha voz, que tem virado a minha vida. A minha voz, a maneira como eu falo, o tom da minha voz, né? E isso tem mudado. Eu coloquei, sabe, eu falo com as minhas alunas assim, olha, prestem atenção, nunca esqueçam do amor. Chegou, o marido chegou em casa, oi, meu amor. Então, é um exercício. O que, meu amor? Ao invés de eu gritar, porque desde que a gente começou a namorar, eu sempre fui a mandona da história, né? Eu venho de um padrão de mandonas. Minha mãe é mandona, ela sabe disso. Minha avó paterna era mandona e eu entrei nesse ciclo vicioso. Quando eu percebi isso, eu falei, eu não quero isso, até porque isso é pesado. E é outra coisa que a gente está vivendo também, né, Miriane? Que a gente está se sentindo pesada, sabe por quê? A gente quer o tempo inteiro mandar no marido, principalmente. A gente é a mandona. Aí quando a gente precisa de ajuda, mas ele não me ajuda em nada. Deixa ele te ajudar para você ver o que você faz. Você xinga ele, você diz que ele não sabe de nada, que você não deixa nem o cara errar para acertar. Você não deixa ele tomar o lugar dele. E isso estava acontecendo aqui dentro da minha casa. Era extremamente pesado tomar todas as decisões. Meu marido ele não tomava. Sabe por quê? Porque eu não dava espaço. E não tem jeito, nós mulheres fazemos isso. Assim é na sociedade. Não é só dentro da nossa casa, no casamento. Porque a mulher, ela é mulher, ela tem todos os dons e usa todos os dons em todos os lugares. Então a gente precisa urgente voltar àquela delicadeza. Por que o mundo está tão frio? Porque nós estamos frias. Por que o mundo está tão grosso? Porque nós estamos grossas. Por que o mundo está tão competitivo? Porque a gente resolveu, né, entrar na competição junto com o homem. Junto, vamos embora todo mundo competir, não tem ninguém dando suporte. Ninguém é auxiliar mais, ninguém quer ser auxiliar mais, ninguém quer gerar vida mais, sabe? Nós mulheres não queremos gerar vida, a gente quer chegar e ter razão, mandar em tudo, né? E aí, cadê a vulnerabilidade de poder te pedir ajuda, chorar, dizer que precisa, pedir colo? Não, não consegue. A gente não consegue. Por quê? Porque a gente está mandando em tudo. E nisso, o corpo vai ficando mandão, a voz vai ficando mandona. Quando você vê, todo mundo ao seu redor virou seu súdito, né? Ao invés de serem pessoas que você olha, né? Que você olha e olhar no olho e ver o que aquela pessoa está te falando, o que ela está querendo te dizer, quais são as dificuldades, sabe? Tudo isso que é humano e que está faltando na sociedade é porque está faltando em nós. Então, a empatia, né? A Santa Edith Stein, que é minha grande mestra, ela diz que empatia é olhar o outro como uma pessoa que tem defeitos, que tem qualidades, que vai errar, que merece o perdão. Então, não foi à toa que no final da trajetória de Jesus tinha mais mulher lá do que homem, porque as mulheres são muito mais piedosas, têm uma capacidade de levar o outro até o final muito maior. Então, isso é E muitas nosso. vezes a mulher, ela acha que, na verdade, a nossa fraqueza é a nossa força, né? Já que muitas vezes. Porque às vezes a Exatamente. mulher acha que o fato de mandar em tudo, né? Isso do tal do empoderamento, que todo mundo fala tanto. Teve um dia que eu fui procurar no dicionário, o que era empoderamento? Porque eu falei, gente, não é possível. Estão falando tanto disso, né? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Mas assim, eu acho que o fato da gente também mostrar a nossa debilidade ao outro, eu penso muito, sobretudo na vida do casal, né? Você saber pedir. Tem uma que está perguntando aqui, eu sou muito mandona, ela tá falando assim, que Uhum. dificuldade, né? Como fazer para ser menos mandona? Ser pidona. Eu acho que ser pidona Falou deve tudo. ser mais ou menos, né? É você saber pedir com delicadeza.
Cara, o homem não resiste. É Eu lembro que verdade. meu pai sempre diz que não tem como alguém me negar alguma coisa. Porque é você pedir com jeitinho, né? É É, você... às vezes a mulher acha que ela vai se sobrecarregar, por exemplo, se ela assumir a casa como dela e não ficar exigindo do outro, né? E eu acho que é justamente o contrário que acontece, na maioria dos casos. A não ser que você tenha um marido muito ogro, sim, né? sim, sim, Se você assume, se você ama a sua casa, você busca colocar o melhor de você, o outro também se motiva a fazer alguma coisa. Então, quando você pede uma coisa para ele, ele vai fazer com prazer. Né? O meu sim, marido sim, chega um momento que eu não preciso mais nem pedir. Quando eu vejo, ele já está sim, fazendo. Né? Ontem verdade. mesmo eu coloquei a roupa no varal, ele estava estudando, e eu falei, eu esqueci de pegar a roupa. Ele falou, não, eu já peguei. Né? Então eu não precisei nem pedir. Mas é por Exato, isso, exato. porque se a gente, em vez de ficar exigindo do outro, a gente fizer a nossa parte com amor e pedir quando a gente precisar, não ter medo da nossa fraqueza, né, de não dar conta. Exato. Nossa, a minha vida se resolveu tanto já, que quando eu entendi que eu não Ah, precisava nem pedir me ajuda. fale. Foi uma alegria muito grande. Foi impressionante a mudança. E como eu mandava em tudo, né? Aí deixa eu ver o nome dela, que eu vou responder especificamente para ela, Beatriz. Ô, Beatriz, que tal você perguntar a ele o que ele acha? Qual é a opinião dele sobre alguma coisa? O que que você acha disso, meu amor? A gente vai aonde? A gente vai fazer o quê? O que que você vai fazer? O que que você está achando? Sabe? É, eu preciso da sua ajuda. Me ajuda. Dá um abraço gostoso, né? Diminui o tom da voz. Larga as críticas, porque, queridas, nós somos muito, muito defeituosas também. Né? Nós temos muitas dificuldades. Né? Então, quer ver uma coisa? Eu sempre dou esse exemplo. Né? Quem é que dirige o carro? Hoje, quando eu saio sozinha, eu dirijo. Quando eu saio com meu marido, nem quero saber por onde ele vai, para onde ele vai, como ele está usando, como ele está dirigindo, porque antes era assim, né? Vai por aqui. Não, você está indo não sei aonde. Gente, você quer mandar o tempo Para, inteiro em tudo. Aí fica com o coitado com as crianças, a gente quer dar ordem como ele vai ser o pai. Ele é o pai, você é a mãe. Né? Eu ainda tenho essa dificuldade, né? Eu estou sempre me policiando. Isso é um caminho, como eu falo sempre, né? Mas ceder o espaço. Sabe o que está acontecendo? A gente está assim, ó, olhando para o marido assim, vem, vem, porque a gente acha que a gente é melhor do que ele. Coitado de nós. A gente está crente que a gente é melhor do que ele, a gente não é. Então, ao invés de você olhar para trás e achar que seu marido está lá, que tal você botar a mão, abraçar ele, botar a mão na cintura dele e dizer, vamos juntos? Vamos no mesmo passo? Né? Eu preciso da sua ajuda, eu quero a sua ajuda, o que, que você acha disso? Sai do lugar dele, né? E deixa ele fazer, ele vai errar, mas ele vai errar. Ó, falou a grande perfeita da casa, né? Como se nós fôssemos, nossa, maravilhosas, lindas. Não, não somos, né? Tá vendo? Indeciso. Olha só como é que a gente taxa nossos maridos, né? Deixa ele resolver. Deixa ele resolver, meu amor. O que, que a gente vai fazer? Isso, vamos fazer. Ah, então tá bom. Ó, vou ficar aqui esperando você, tá bom? Um dia, nas primeiras vezes, ele não vai responder. Nada de se irritar, fazer beicinho, chorar, chantagem emocional. Você tem que conversar como uma mulher com ele. Isso aqui daria outra live, né? oh, Daria outra live só sobre isso. Mas a maneira como a própria sedução, a própria sensualidade, a própria persuasão feminina que foram enterradas em nós ou simplesmente distorcidas servem para isso. Que a mulher precisa ser atraente, ser sensual, né? Persuadir o seu marido. Isso é dom feminino. Isso não é uma coisa ruim. É porque a gente não sabe usar e alguém diz pra gente que isso é pecado. Não. Você precisa saber a hora de falar, a voz com que você fala, o momento, de que maneira você fala. Então, tudo isso é prática. E além disso, o que eu faço com o meu esposo não é a mesma coisa que a Miriane faz com o dela, porque o marido é diferente, tá? A Binha tá falando, quando meu marido é muito grosso, grosso mesmo. Olha, quanto mais feminina uma mulher é,
mais masculino o homem se torna. Ele vai voltar para o lugar dele. Primeiro que você escolheu ele assim, né? Eu duvido que ele não seja assim desde que tu escolheu. Então, tu escolheu, carrega essa cruz. Mas dá para mudar? Dá. Se você for muito feminina, se você for mais dócil, gentileza gera gentileza. Não tem jeito. Toma lá, dá cá. Pode ser que no início ele não se dobre, mas aos poucos ele vai se dobrar. E também tem o seguinte, gente, cada um tem sua natureza, né? Cada um tem seu jeito. Pode mudar? Pode, mas também pode não mudar. Se você aceitou casar assim com ele, segue o barco, diz sim, ama ele assim mesmo, serve ele do jeito que ele é, porque você também tem um monte de defeitos, certamente. E acho que também é muito. A gente acabou mudando de assunto sem querer, né? Mas eu acho que foi É, Deus que mandou assim. com certeza. Eu acho que é muito também o conhecimento. Primeiro se conhecer, mas também conhecer o outro, entender um pouco como é a personalidade dele, como é o caráter dele, como é que é o temperamento dele. Porque às vezes faz parte do temperamento dele. E faz parte dele. Uma estava dizendo aí que meu marido é indeciso. Talvez ele não seja indeciso. Ele só demora mais a processar. Sim, Né? sim. Eu, por exemplo, aqui em casa é mais ou menos assim. Eu sou mais acelerada e meu marido é mais calmo. Ele demora mais porque ele analisa muito. A carreira do meu marido é filosofia. Então você imagina, o homem está fazendo doutorado em filosofia, está lá pensando o dia inteiro. Aí chegou eu acelerada querendo tomar uma decisão. Se eu não der um tempo para ele decidir, ele não vai conseguir. Exatamente. E ele processa um pouco mais lento que eu. Ele é lento, ele é lerdo? Não. Ele tem uma personalidade diferente da minha. Mas quando ele processa e me dá uma resposta, eu falo, ainda bem que eu esperei. Né? Ainda bem que eu esperei. Porque eu aprendo muito com ele. De natural, eu ia ser a mandona que ia tomar as decisões e não ia perguntar nada para ele. Né? Mas realmente esse perguntar e esse dar o espaço para ele tem feito com que a nossa vida seja muito melhor, inclusive na educação do meu filho. Né? Show de bola. E isso a questão também, muitas vezes, é que o homem ele não é grosso, às vezes ele é impaciente com a nossa infantilidade, com a nossa maneira de falar também. Ou a gente é grossa ou a gente é infantil. Então, tem mulher que não vai conseguir agradar o coração do marido mesmo porque é uma chata, Nildo. Eu não estou dizendo que é você, tá bom? Mas dependendo da situação, a gente é chata, a gente é infantil, a gente vive fazendo chantagem emocional. Gente, olha, se eu for levar em conta tudo que eu já falei com meu esposo em 12 anos de casamento, ele é o grande herói da história, entendeu? Porque ele já aturou muita coisa, sabe? Então, no momento em que eu percebo que, como mulher, eu estava errando, e olha que eu nunca parei para sentar e conversar, você viu, meu amor, como eu tô mais feminina? O homem não vai nem falar nada sobre isso, ele não tem nem ideia do que está acontecendo. Ele sabe porque eu trabalho com isso, mas a mudança acontece e a gente vai vendo gradativamente as coisas voltarem, entrarem no eixo. Então, isso é muito importante. Então, é lembrar que, diante de toda e qualquer grosseria, qual é a minha posição? A docilidade. Mesmo que eu tenha que questionar e dizer para ele que por que você está falando isso comigo? Mas não. Olha, meu amor, não tá legal a maneira como você fala. Porque e faz pirraça e bate pezinho, né? E fecha a porta do quarto. Vocês estão com as armas na mão fazendo tudo errado, né? Então a gente poderia falar outra live sobre isso, mas é muito importante que a gente entenda o quanto a gente precisa resgatar essa beleza, o quanto é primordial que se tenha uma mulher educada, fina, dentro da sua própria história, dentro da tua própria realidade. A minha maneira de ser fina, de ser educada, não é a mesma da Miriene, não é a mesma de cada uma de vocês. Cada uma tem sua história, cada uma tem seu corpo, sua maneira de viver. Por isso que tem estilo, imagem, tem base para pele mais negra, olha, cabelo cacheado, cabelo liso. Então não é um engessamento, mas a mulher precisa entender o seu papel como o sol, né? A alma da casa. Ela é a alma da casa. Nós somos a alma da casa. Nós somos ou a gente morre, mata a casa, ou a gente floresce tudo. Então, isso é muito importante. É muito importante. Já que já está acabando o nosso tempo. Pois é, eu olhei agora o horário. Eu olhei agora o horário para a gente não perder a live.
porque foi muito bom mesmo. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu vou deixar aqui salvo. Depois eu vou subir no meu canal do YouTube, se a Jaque quiser, ela vai subir no Ótimo. dela também, Vou né? Eu acho sim. que vai ajudar muita gente e, nossa, realmente nos deram material para outra live aí, né? Já vimos Com que certeza. essa questão da relação entre marido e mulher é Marido e mulher. necessário, né? Quem Com sabe a gente certeza. faz. Pode marcar aí que a gente faz a Então live tá, do marido e da mulher. tá bom. Fica com Deus, Jaque. Muito Tá bom? obrigada, Fica viu? com Deus. Eu que agradeço, viu? Maravilhoso. Retornemos à nossa essência. É lindo ser mulher. Com certeza. Tchau, Jaque. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite Boa para você. noite.